O Coimbra deve ter sido uma dor enorme, né, no teu coração quando tiveste que fechar ali, né? Foi muito, sim. Doeu para Dedéu. Doeu muito porque, bom, aqui em Belém, vamos falar de Belém, dos grupos de Belém, um dos grandes problemas que a gente sempre teve é onde eu vou ensaiar minha peça, né? Aí, não, empresta daqui, empresta dali, aí você vai, ensaia, e aí vai fazer, ensaia 2 meses, 3 meses, pô, aí vai fazer a peça, o cara te dá um final de semana. Você diz, pô, ensaiei Como três é que meses para ensaia, né? fazer 3 noites, como é que eu vou ter uma plateia? Como é que alguém vai dizer, olha, eu fui ver, é muito legal, vai lá assistir, essas coisas todas, né? Que acontece nos grandes centros, né? O cara passa 6 meses, um ano em cartaz, É, dependendo da peça até mais, né? quem dera, meu amigo, por aqui, Aqui não. aqui não, entende? E aí eu descobri, atrás do prédio ali da Presidente Vargas, né? Eu descobri um lugar, fica na esquina Atrás da Romanel ali. da 1º de março Antiga com a Telepará, né? Riachuelo, No a seu antiga tempo. Telepará. É, É, quando antiga comprava ficha Telepará. telefônica Sim, lá. foi É, Tágide também lá antes. Taj. Bom, Vai embora. eu nasci ali É, naquele prédio, sim. né? E aí era uma casa grande que tinha sido toda vazada, digamos, para transformar num estacionamento, né? Sim. E estava parado lá. E aí eu fui com a pessoa que estava alugando, que era o Abelardo, que mexe com bingo, essas coisas todas, e o bingo não estava liberado e ele estava parado com aquilo. Ele disse, olha, procura o dono dessa casa, e aí eu fui lá e consegui alugar a casa. Passamos 9 anos ali. Veja bem, as madeiras foram doadas pela IMEX. As cadeiras eu comprei do Cinema Nazaré. Cinema, é verdade, aquela Olha, cadeira de cinema, olha, interessante. aquela poltrona vermelha Sim, do poltrona cinema Exato. Nazaré, vermelha. cara. O Muito Flávio legal. Yamada me deu o ar-condicionado. Os meninos Lobo lá da Lock Engenharia me emprestaram uma arquibancada. Entende? E está lá o nosso teatro. Entende? Sensacional. 9 anos sem a ajuda de ninguém, porque era uma época de escuridão na cultura. Felizmente nós Independente ganhamos. mesmo, né? Sim, e ganhamos vários prêmios da Funarte, o Ministério da Cultura especificamente, para montar várias peças. Conseguimos botar uma na Lei Rouanet, sabe? Foi até a Petrobras que fez. Eu acho até que era do Barata, a peça do Barata, sabe? Sim, sim. Eu assisti Montamos essa aquele também. Barata, sei lá, 25, 30 pessoas em cena, uma confusão. E várias delas eram aquelas moças que trabalham ali na Riachuela, Sim. entende? E tinha Michê, tinha gente Que é dali que a bacana gente pra reuniu. caramba, pô. Tu Claro. conseguiste Mão de transformar a obra vida. dali, né? Não, Daquela região, né? transformou a vida daquelas pessoas ali, E cara. não só isso, transformamos a vida delas também, sabe? Porque uma das coisas que elas disseram muito depois foi que até elas fazerem aquele teatro, elas achavam que elas não eram nada, que elas não tinham nada. E dali em diante elas perceberam que elas eram pessoas que tinham sonhos também, e várias deixaram a profissão, né? E elas disseram: eu gosto do teatro porque aqui vocês me tratam igualzinho, como uma igual. Entende? Porque o teatro não tem essa Discriminação, né? hierarquias e tal, não é? Todo mundo é igual no teatro e todo mundo diz, todo mundo fala, dá sua opinião, né? Por Pô, isso que que ele é bacana. importante, o teatro é importante, eu penso, para adolescentes, sobretudo, sabe? Você tem hoje um adolescente com os hormônios explodindo, opções sexuais que ele pode ou não dizer na sua família, e isso é terrível, dá um sofrimento enorme, né? Pessoas que são muito tímidas, que não têm medo de dizer o que gostam, talvez sejam tolhidas pela família, cala a boca que tu é burro, qualquer coisa assim, sabe? E o teatro, ele é o melhor lugar para isso, sabe? Que você chega naquele lugar, primeiro que você é igual a todos. Segundo, porque, veja, quando eu escrevo uma peça, ela é no papel, ela é uma peça literária. Peça de teatro, mas é uma peça literária. Quando ela vai para um processo de montagem do teatro, o iluminador olha, o figurinista olha, o sujeito, o cara que faz o cenário, o cenógrafo olha, o ator, o diretor. Cada uma dessas pessoas tem a sua opinião, não é? Ela Sim. lê e entende de uma maneira e aí começa uma discussão a respeito daquilo, de tal forma que as pessoas todas vão se apropriando daquele texto e tendo opinião sobre ele, entende? Aí o jovem que está lá, ele se sente livre para expressar a sua opinião, ele começa a buscar um vocabulário que ele nem sabia que tinha e começa a dizer, entende? Quer dizer, é de uma importância. Transformador. Você não precisa se transformar em ator, até porque o teatro não é só o ator, né? O teatro também é o iluminador, o cenógrafo, A né? galera dos Tem uma Figurinista, o galera toda, né? diretor. E depois você nem precisa fazer isso, mas você sai dali iluminado, entende? Sai dali sendo uma pessoa que tem a sua opinião, que pode falar, né? Sem os medos que talvez você tivesse. O teatro é a grande arte, o teatro é a melhor coisa para isso. E quando chegou o momento de fechar?
Rapaz, isso foi muito ruim. Porque, primeiro, nós não tínhamos nenhuma ajuda e havia uma crise, dificuldades, não é? E depois, porque infelizmente, rapaz, uma turma de craqueiros tomou conta do local Pô, é verdade. e eles, devo dizer, nos tratavam muito bem, com muito respeito, toda amizade por aqui, não, venha cá e tal. Mas o público olhava para a porta daquilo e dizia: eu não vou passar aí, não vou entrar porque é perigoso, né? E claro, É. né? Sabe lá se não é mesmo, né? E aí foi migrando, o número de pessoas começou a diminuir assustadoramente. Aí, claro, chegou uma hora que você tem que, sabe? Foi muito doloroso para mim, para minha mulher, que era a diretora, era a alma daquele teatro, sabe? Muito, muito difícil mesmo, sabe? Foi uma coisa. Não pensaste em mudar de endereço? Mas na época de crise e tudo mais, estava tudo se enterrando um pouco, né? Mas aí hoje nós estamos na Cidade Velha, né? Tem uma casa lá na Dr. Malcher, é, fica entre Capitão Pedro Albuquerque e sei lá, Joaquim Távora. Enfim, é uma casa enorme, dessas antigas, né? E a parte de trás dela, novinha, que é de moradia, Uhum. sabe? Na parte da frente nós fazemos teatro. Ai, que Temos um bacana. Pô, palco, que né? legal. Temos um palco, já temos iluminação, temos som, e fazemos essas peças para 50 pessoas, entende? É pouco, mas é o que nós temos. E aí voltamos à história da esperança que está vindo novamente com esse governo na área de cultura, né? Porque o governo, o mundo inteiro apanhou por causa da pandemia, né? 2 anos Sim. aí parado, e estamos voltando agora e queremos ocupar os teatros também. Queremos, porque a escuridão passada empurrou os atores todos para casas, lugares, espaços, né? Deixa eu fazer aqui minha peça, porque os teatros ficaram impossíveis, entende? Não se tinha pauta, enfim. E agora queremos começar, né? Vai haver uma Bienal das Artes, promovida pela prefeitura, né? E o Cuíra está incluído na de teatro. As peças vão ser no Valdemar Henrique, né? E vamos fazer lá a nossa casinha e tal. Ainda hoje nós estávamos lá fazendo a casinha que a Joana mora, é uma peça, Joana, que é uma Uhum. peça minha, que é interpretada pela minha mulher, a Zé Charone, dirigida pela irmã dela, Olinda, e é uma peça muito interessante, que é uma história real de uma pessoa que ainda está viva, que mora em Tucuruí, não é? Que sabe? Que Ela, é ela. ela não tem muita condição hoje em dia de saber, porque Ah, ela era uma moça que veio do profundo Goiás e chegou a Tucuruí na hora que começou a construção da usina e ela se transformou na prostituta mais famosa e mais valiosa do lugar, ganhando presentes e tudo, atendendo aos diretores, engenheiros, enfim, quem aparecesse lá. E quando os homens todos foram embora, ela, buf, caiu, entende? E primeiro essa alegria toda da vida dela e depois essa lenta caída e tal, é que nós retratamos na peça como um balanço, né? Que é um balanço de vida também, porque nossa vida não é só coisa boa, né? Às vezes a sim. gente tem Altos que, e baixos, faz exato, parte. temos que Uhum. sobreviver a essas coisas, né? É procurar ser feliz no ruim e no bom, né? Na medida certa, né? Para não passar de tudo.